Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos ver essa questão. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, certo? Bem, vamos lá, olha só. O adaptador de tomada tipo T, da figura 1, é um acessório utilizado em domicílios para ligar vários aparelhos eletrodomésticos em uma única tomada. Conectar três aparelhos de alta potência em um mesmo adaptador pode superaquecê-lo e, consequentemente, provocar um incêndio. O circuito da figura 2A representa um aparelho de resistência elétrica R ligado ao adaptador de resistência elétrica R minúsculo. Na figura 2B está representado um circuito com três aparelhos de resistência elétrica R ligados ao mesmo adaptador. Em ambos os circuitos, os pontos C e D são os terminais de uma mesma tomada elétrica. Considere todos os resistores ômicos e, comparando-se a figura 2B com a figura 2A, verifica-se que o possível superaquecimento do adaptador da tomada acontece em decorrência do aumento da... Pois bem, então, pessoal. Claro, aqui nós poderíamos realizar essa questão, né, simplesmente com o processo usando a lei da conservação da corrente, né, uma das famosas leis de Kirchhoff, certo? Porém, tem uma alternativa aqui que acaba nos complicando um pouquinho, vamos ver ela, certo? Mas bem, antes de mais nada, aqui uma ampliação da figura, e temos então, primeiramente o circuito CD, tá? Onde esses pontos é dito que são os terminais de uma tomada, então eu vou colocar o ponto C como sendo a conexão fase, onde teríamos 120 volts, e a conexão D, o neutro, onde temos 0 volts, certo? Claro que na tomada a corrente é alternada, mas aqui estamos passando para um caso de corrente contínua, como geralmente é trabalhado, né? Então o valor da corrente nominal, sem problema. Mas igual vamos chamar essa diferença aqui de simplesmente V, ou melhor, U, tá? Certo? Bem, para esses dois casos, né, devido a essa diferença de potencial, teremos uma corrente elétrica passando. Aqui neste caso eu vou chamar de IA, a corrente que passa no circuito da figura A, ok? E aqui temos IB, o circuito que passa pela figura B, e pela conexão, né, paralela entre esses três resistores, teremos 1/3 de IB para cada um dos resistores R, né? Isso porque temos três resistores, então essa corrente se divide por 3, por isso então o caso dessa divisão. E o que acontece é que basta a gente entender que numa conexão em paralelo, né, claro, conceitualmente se a gente vê que uma conexão em paralelo a tendência sempre é reduzir a resistência, vai acabar tendo mais corrente. Então, sabe-se que essa corrente IB vai ser maior que a corrente IA. Por quê? Porque esse conjunto de três resistores aqui vai dar uma resistência equivalente menor do que essa aqui. Ou seja, diminuindo a corrente total do circuito, a resistência equivalente do circuito, desculpa. Certo? Diminuindo a resistência equivalente do circuito, o circuito acaba tendo uma corrente maior. Só que, claro, nós não temos que ver só a corrente no ponto C e D, temos também no resistor R, o que complica um pouco a questão, precisando de alguns cálculos, certo? Bem, vamos analisar aqui então, né? Nos dois casos, calculando a corrente elétrica, certo? Como aqui temos uma conexão em série simples, né? A resistência equivalente vai ser, que eu só vou chamar de RE, vai ser igual a R minúsculo mais R maiúsculo. A corrente elétrica, então, vai ser U, a diferença de potencial, sobre a resistência equivalente. No caso, a corrente IA, né? Rzinho mais R maiúsculo, certo? É tensão dividido pela resistência. Aqui, nós temos duas etapas, né? Essa conexão em paralelo, que eu vou chamar de R', a gente vê que é uma conexão em paralelo entre três resistores de mesma resistência. Se formos ver lá nos cálculos, nas fórmulas de resistências equivalentes, vemos que essa situação com resistores iguais em paralelo, né, pode ser calculado simplesmente pegando o valor dessa resistência, no caso R, e dividindo pelo número de resistores em paralelo, ou seja, R' é R sobre 3. De forma que a resistência equivalente desse circuito é R'zinho, mais
a equivalente desses 3, mais R sobre 3. De forma que a corrente I em B, né, a corrente do circuito B, vai ser igual então a U sobre Rzinho mais R sobre 3. Né? Vê-se, por efeito de comparação, que em IB temos um valor menor do denominador, que é quem? Que é R sobre 3, enquanto em IA temos R. Então, em B, vemos que temos uma pequena diminuição por conta dos resistores em paralelo. E como isso aqui está presente no denominador, meu resultado, então, para IB vai ser maior. O que comprova o que eu havia dito anteriormente, que a corrente em IB é maior que a corrente em IA. Então, este aumento de corrente, com certeza, pode proporcionar um aquecimento, né? Porque aqui a questão acaba ficando entre quem? Entre corrente em R ou em C e D, certo? Por quê? Porque a tensão vai ser sempre a mesma, de 120 a 0, ou seja, a diferença de potencial, né? Ok? Então eu sempre tenho 120 volts ali, pensando numa tomada, numa resistência elétrica, certo? Ou 120 ou 220, depende da região, certo? A resistência, a gente vê que no circuito B a resistência diminui, né? A resistência equivalente diminui, então não é devido ao aumento, certo? Da resistência equivalente, né? Só pode ser em função da corrente elétrica, né? No circuito CD já vimos que realmente em C e D é maior. Agora a gente só tem que conferir se nesses resistores aqui serão maior ou menor do que neste resistor aqui, certo? Então aí é só uma questão de confirmação. Claro, aqui a gente já pode ir direto à resposta final, mas vamos analisar ali agora, né? Bem, calculada a corrente elétrica em cada um deles, o que nós faremos, certo? Nós iremos então a determinar, bem, em R no circuito A, já sabemos que a corrente A, né, corrente do circuito A em R é o próprio U sobre Rzinho mais Rzão, que a gente acabou de analisar aqui, pois numa associação em série a corrente não muda. Aqui já é um caso diferente. A corrente do circuito B no resistor R vai ser 1/3 da corrente B. Por quê? Por causa dessa divisão, né? Pela lei dos nós, certo? A divisão da corrente para cada um dos ramos desse fio. Ou seja, eu vou multiplicar esse denominador por 3. Vamos ter isso aqui, ó. U dividido por 3Rzinho mais R. Certo? Né? Pois esse 3 multiplicou com esse denominador aqui, ó. Daí 3 vezes Rzinho, R. 3 vezes R sobre 3, os 3 se cortam, fica R, ok? Só fez direto o cálculo aqui. E ver que em IB, né, IBR, desculpa, neste resistor, teremos uma corrente um pouco menor, né? Opa, aqui. Um pouco menor, né, este resultado, do que em IAR, ou seja, neste resistor. Por quê? Porque a gente vê que tem esse 3 multiplicando um dos termos do denominador, ou seja, vai aumentar o denominador. Em consequência, vai diminuir o nosso resultado final. Então, no resistor R, no circuito B, a corrente realmente é menor do que no circuito A, certo? Só que daí o que provoca o aquecimento é, na verdade, a corrente total em todo o circuito. Por isso, então, a nossa resposta é o aumento da corrente entre C e D, e não em R, certo? Claro, poderia resolver isso aqui simplesmente com a lei dos nós, certo? E pensar, talvez, na questão, na alternativa mais correta. Mas aqui ficamos com a letra D, certo, pessoal? Bem, era isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários. Respondo assim que puder. E, bem, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo. E desejo a vocês bons estudos e até a próxima.